O milionário em coma acorda em lágrimas ao sentir a mendiga negra que mudou seu destino. A notícia se espalhou como fogo. T. Vasconcelos, o milionário dono da imensa fazenda Santa Helena, em coma depois de um atropelamento misterioso, teria acordado ao sentir a presença de uma jovem garota que poucos tinham visto. A imprensa falava em milagre, em fenômeno inexplicável. A garota, uma jovem negra de aparência simples, teria mexido com a alma daquele homem parado entre a vida e a morte. Yasmin Cavalcante tinha apenas 20 anos quando foi vendida pelo próprio pai, Gilberto, como quem entrega um objeto antigo. A promessa? Cuidar do rico Té. Chegou naquela mansão de pedra, onde o vento parecia sussurrar segredos e a sombra da ganância pesava forte nos corredores largos. Ao cruzar o portão enferrujado, sentiu o ar pesado, a eletricidade que parecia envolver cada tijolo do lugar. Morgana, a administradora da fazenda, tinha um olhar frio, cortante e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Claro que não. Pelo contrário. Estavam dispostas a mantê-lo naquele estado onde podia ser manipulado, controlado. Dinheiro jorrava, mas ninguém queria abrir mão dali. Um silêncio sinistro reinava no quarto onde Té permanecia imóvel, a respiração roteirizada por máquinas que apitavam frias, constantes. Mas Yasmin não se contentou com o silêncio. À noite, ela sentava ali, perto da cama, olhos fixos no rosto pálido de Té, e cantava. Voz baixa, suave, trêmula até, mas que parecia atravessar aquela névoa espessa. Canções simples que ela decorou ouvindo na rua. Aos poucos, os batimentos do milionário ganhavam irregularidade, pequenos apertos nas mãos, leves movimentos de dedos que ninguém esperava ver. Essa conexão secreta mudava tudo. Passavam horas conversando, mesmo sem palavras, num diálogo feito de olhares e melodias. Té respondia em pensamentos e suspiros tímidos. Yasmin sentia, no fundo do peito, que ele não estava tão distante como parecia. Mas o que ninguém sabia, e que Yasmin descobriu com horror, é que dezenas de cuidadoras anteriores tinham sumido. Desaparecidas, cegas de medo, ela encontrou no diário esquecido de uma delas relatos abafados, ameaças veladas, olhares que não perdoavam. A fazenda escondia um segredo mais escuro do que ela poderia imaginar. O medo apertava sua garganta, fazia as mãos tremerem, mas junto dele nascia uma força inesperada. Té decidiu montar um plano arriscado. Fingir que ele permanecia perdido na escuridão do coma para enganar todos. E assim ganhariam o tempo necessário para descobrir quem queria o pior e como escapar. Era uma aposta no impossível. O coração acelerado, a respiração curta, eles ensaiavam aquele ato disfarçado, sabendo que o menor erro poderia significar o fim definitivo para os dois. Mas no meio desse jogo de sombras, algo novo Yasmin sentia que cada passo era observado, cada palavra rodada na escuridão. Não podia confiar em ninguém. E o verdadeiro perigo não era apenas prender Té num coma falso. Era sobreviver à teia de traições que os envolvia como um veneno lento. Entre suspiros e lágrimas, ela se perguntava: será que com toda a coragem e amor que sentia, conseguiriam derrubar aqueles que os aprisionavam? Ou seria tudo parte de um jogo maior, onde eles eram apenas peças num tabuleiro fatal? O medo crescia, mas a vontade de lutar brilhava, como uma chama que nem o mais denso breu conseguiria apagar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que... Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O barulho constante das máquinas era a única certeza naquele quarto. Yasmin, com as mãos trêmulas, olhava fixamente para Té. Ele estava ali, deitado, mas para ela não havia mais coma. Era como se ele estivesse acordado em espírito. A sensação de que algo poderia dar errado sempre a acompanhava. As conversas mudavam entre risos e silêncios profundos. Uma noite, enquanto cantava uma canção que lembrava de sua infância, algo a fez parar. Um barulho, um ranger de porta. Yasmin se virou, o coração disparado. A porta entreaberta revelou uma sombra. Era Morgana, a administradora, com um sorriso que não chegava ao olhar. Yasmin sentia um nó apertar em seu estômago. Algo naquela mulher sempre a intrigou, mas agora era o seu instinto de sobrevivência gritando. "O que você está fazendo aqui?" Morgana perguntou, a voz ameaçadora ecoando na penumbra. Eu venho cuidar dele", respondeu Yasmin, tentando soar confiante, enquanto as palavras pareciam escorregar pela sua garganta. Morgana se aproximou, o olhar afiado como uma adaga. "Cuidar, sim. Como se ele pudesse saber da sua presença. O que imaginava que conseguiria, menina?" As palavras de Morgana ecoavam um veneno silencioso, mas um impulso repentino tomou conta da jovem. Olhou para o rosto de Té, que parecia mais vivo do que nunca. Em um impulso, Yasmin se inclinou e sussurrou em seu ouvido. "Nós vamos sair dessa, eu prometo." De repente, um estrondo. A porta se abriu com força. Lara, a ex-noiva, apareceu, com seus olhos cortantes e um sorriso que parecia desfeito. A tensão no ambiente aumentou. Yasmin sentiu o frio da confrontação. "O que você está fazendo aqui, Yasmin? Pensou que poderia simplesmente ficar?" Lara avançou, ocupando o espaço entre elas, um conflito iminente pairando no ar. "Eu estou aqui por ele!" Yasmin falou, a voz firme, apesar do medo. Foi quando o monstro da verdade finalmente apareceu no cenário. A pisada pesada e o olhar vazio de um homem conhecido apenas pelas sombras. Gilberto, pai de Yasmin, estava na porta. O mundo ao redor parecia girar. Ele não deveria estar ali. Anteriormente, ele era o homem que a vendeu ao destino cruel de Té. O coração dela pulsou no ritmo de um tambor ensandecido. "O que você está fazendo aqui?" Gilberto perguntou, a raiva transparecendo em cada palavra. "Eu vim. Yasmin gaguejou, seu mundo desmoronando em um instante. Toda a força que ela sentia desvanecia, como madeira seca de tanto sol. A expressão no rosto de Gilberto mudava, uma mistura de nostalgia e um estremecimento de desdém. "Você acha que pode mudar sua sorte? Que a bondade pode te salvar agora?" Morgana pareceu sorrir, um sorriso que irradiava satisfação. A conexão que Yasmin pensava ter com Té agora parecia um fio quebrado. O sentimento de traição encheu o ar. A dor cortante, como uma lâmina afiada. E no fundo, uma revelação chamava. O olhar de Gilberto se fixou em Té, como se ali estivesse o único empecilho à sua verdadeira intenção. O que ele realmente queria? Yasmin percebeu que o que ela temia não era apenas a perda de Té, mas o que havia por trás desse segredo, que se estendia para longe de suas expectativas. Com o coração pulsando e a mente frenética, Yasmin percebeu que não eram apenas os medos que a cercavam. Havia um plano, um movimento que nem ela nem Té podiam imaginar. E angustiada se perguntou, quem eram realmente seus inimigos? Ela poderia continuar lutando ou o jogo já estava perdido antes mesmo de começar?
A incerteza a engoliu, enquanto as sombras no quarto pareciam crescer, e uma nova batalha estava apenas começando. O calor do momento era quase palpável. Yasmin sentia seu coração como um tambor acelerado, enquanto o olhar de sua família se tornava mais ameaçador, mais ambíguo. Todos ali, Gilberto, Morgana e Lara, como predadores prontos para atacar. A tensão no quarto cresceu, e o ar parecia denso como fumaça. "O que você está fazendo aqui?" Gilberto repetiu, cada palavra como um golpe na alma de Yasmin. "Eu..." Sua voz falhou. Morgana ri com desdém, um som que parecia ecoar entre os muros. "Vejo que a menina não pensa antes de agir. Está vivendo um conto de fadas, não está? Um conto com um príncipe em coma, mas princesas não estão seguras aqui." Yasmin lutou para manter a mente clara, mas a verdade a atingiu como um soco no estômago. O que ela realmente sabia sobre Té. O silêncio no quarto áspero da fazenda parecia mais pesado agora. E de repente, um estalo. A luz começou a falhar. As máquinas do monitor de Té emitindo bips estrondosos num concerto aterrador. "O que está acontecendo?" Lara gritou com tensão na voz enquanto ela se aproximava da cama. No caos, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens surgiu, todos com olhares furiosos e determinação nos olhos. Eram os seguradores da fazenda, os braços cruzados e os rostos impassíveis. Yasmin sentiu um frio na espinha, quando um deles, mais alto e mais forte, se adiantou até a cama. "O que está acontecendo?" Ele perguntou com uma voz grave que fez o ar tremer. "Nós estamos cuidando de Té." Yasmin começou, mas a voz a abandonou. Então o homem apontou direto para Gilberto. "O que você está fazendo aqui?" "Você não deveria estar aqui, Gilberto." Uma fagulha de confusão cruzou o rosto de Gilberto. "O que você quer dizer? Eu sou o pai dela." O homem riu, um riso cruel. "E a sua história não termina aqui. É mais profunda do que você imagina." Yasmin olhava de um rosto para outro, tentando entender. A revelação pairava no ar, batendo como ondas contra uma rocha. O jovem apontou novamente para Té. "E não é apenas um homem em coma. Ele é a chave para tudo isso." Yasmin se lembrou do que leu no diário, das meninas desaparecidas, do medo que agora devorava seu coração. Mas o que o homem queria dizer? O que Té tinha a ver com suas vidas? E então aconteceu. O corpo de Té deu um tremor violento. A cama balançou, as máquinas gritaram e em seguida ele abriu os olhos. Era um azul profundo, como um mar tempestuoso. Yasmin pulsava com esperança, mas ao mesmo tempo, algo estava muito errado. O ar mudou de tom. A palidez de Té estava tingida por uma cor mais escura, uma presença que parecia consumi-lo. Ele olhou diretamente para Gilberto com uma intensidade que paralisava. "Você não deveria estar aqui." A voz de Té soou rouca, quase como um eco distante. Yasmin quase desmaiou. Havia uma força ali, uma conexão que transcendeu o coma, mas junto dela havia fragilidade, medo. O olhar de Té não refletia apenas dor. Havia um burburinho de revelações sombrias e histórias não contadas. "O que você está fazendo?" Yasmin sussurrou, sentindo o pano da realidade se rasgar. Ela não estava preparada para o que estava prestes a acontecer. "Você não sabe." Té começou, mas como um flash de luz, as máquinas começaram a apitar incessantemente. Uma sensação de queda livre tomou conta do ambiente, e então tudo escureceu. O chão sob os pés de Yasmin parecia sumir. O olhar de Té, antes fixo, agora se desviava lentamente. O grupo de homens começou a avançar, os rostos mostrando uma determinação letal. Gilberto, com um movimento desesperado, girou-se para encará-los, enquanto o quarto se tornava o palco para um grande conflito.
O que havia sido uma simples conversa agora se transformava em algo mais sombrio. As peças se moviam em um tabuleiro invisível, e a pergunta que pairava no ar era: quem eram os verdadeiros inimigos e qual era o verdadeiro papel de Té nessa tormenta que se aproximava? O choque tomou conta de Yasmin e a incerteza crescia como uma tempestade, enquanto o futuro deles desmoronava num instante. O chão sob os pés de Yasmin parecia sumir. O olhar de Té, antes fixo, agora se desviava lentamente. O grupo de homens começou a avançar, os rostos mostrando uma determinação letal. Gilberto, com um movimento desesperado, girou-se para encará-los, enquanto o quarto se tornava o palco para um grande conflito. O que está acontecendo? O frio correndo pela espinha fazia sua voz tremer. As máquinas apitavam freneticamente, como se soubessem que o caos estava prestes a explodir. Té abriu os olhos abruptamente, seu olhar profundo reverberando uma energia que Yasmin nunca tinha visto. Gilberto, ele falou, a voz rouca carregando um peso. Você tem que ouvir. Os homens avançaram. Um deles, especialmente alto, apontou para Gilberto com uma determinação que cortava o ar. Não temos tempo para conversas vazias. O que você fez a ela? A voz dele ecoou pela sala como um trovão. Yasmin ficou paralisada, os olhos saltando entre os homens e sua família. O cheiro de medo e tensão envolvia tudo. Morgana, que estava quieta até agora, soltou uma risada fria. Olha só, a pequena está em uma peça de teatro de muito mau gosto. O que ele sabe sobre o que você realmente é, Té? A pergunta ecoou de forma grotesca, e a expressão de Té mudava. Ele parecia lutar contra algo dentro de si. A verdade? Ele começou, mas então, como um flash de luz, as máquinas começaram a apitar incessantemente, o som subindo como um grito estridente. De repente, Té se sentou na cama, os olhos brilhando de uma intensidade que a deixava sem ar. Parte dela se sentia aliviada, mas uma outra parte pulsava com um medo inexplicável. Ele fitou Gilberto com um olhar fulminante. Você pensou que poderia me esconder? Você não pode mais. E foi nesse instante que tudo mudou. Uma explosão de energia explodiu no ambiente. As luzes do quarto começaram a piscar violentamente, como se estivessem sendo puxadas para um vórtice. Os homens se entreolharam, perplexos, enquanto Gilberto parecia desmoronar, suas defesas quebradas. O que você está dizendo? Gilberto gaguejou, e com um movimento rápido, Té apontou para o pai de Yasmin. Você não é quem diz ser. As palavras saíram como uma adaga, e o próprio ar parecia gelado. A verdade sobre você, sobre nossa história, está prestes a vir à tona. Como um relâmpago, Yasmin sentiu tudo escorregar entre seus dedos. Gilberto não era apenas o homem que a vendeu. Ele era parte de algo maior, mais sombrio. A revelação a envolveu como uma camada de tinta escura. Um grito silencioso estava preso em sua garganta, enquanto todos os olhos se fixaram em Té, que estava agora na borda de algo transcendente. O que você está escondendo, pai? Yasmin não contendeu a pergunta. O nó na sua garganta estava quase intransponível, uma mistura de coragem e desespero. Os homens avançaram, mas agora a energia no quarto estava vibrando. A tensão se tornava palpável e a presença de Té se ampliava, intimidadora. Você nunca foi apenas um simples agricultor, ele gritou com uma voz que reverberava como um trovão. Você sempre foi o guardião de segredos, e agora eles estão surgindo, e aquilo era tudo. O olhar de Gilberto mudou de raiva para pura aflição. As paredes pareciam se fechar. O piso vibrava sob os pés de Yasmin. No meio daquela tempestade de revelações, as sombras que habitavam a fazenda pareciam ganhar vida. O que mais estava por trás de todas aquelas mentiras? Em um último clímax,
O ar explodiu, todas as máquinas emitindo um eco ensurdecedor, e tudo que Yasmin sabia estava se despedaçando. O mistério que cercava até a história enterrada de famílias, segredos obscuros, tudo se despregava, revelando as fissuras na realidade que ela conhecia. E então, em meio ao tumulto, as luzes apagaram. O silêncio veio como um golpe, e tudo que sobrou foi um espaço vazio. Uma nova batalha estava prestes a começar, e a única certeza era a dúvida que permanecia no ar. Quem realmente era Gilberto e como isso mudaria tudo? A escuridão envolveu o quarto de uma forma sufocante. O intermitente eco dos monitores criava uma trilha sonora angustiante, e Yasmin sentiu um aperto no peito. Olhava para Té, que agora se sentava na cama, como se a presença dele fosse um norte em meio ao caos. Gilberto, Morgana e Lara, todos ali, como sombras de um passado que ela queria esquecer. O ar parecia pesado. Cada respiração era um desafio. Quando as luzes se apagaram, Yasmin não pôde deixar de sentir que estava prestes a ser mergulhada em um pesadelo. O silêncio era opressor, como se o mundo tivesse parado. Um lampejo de luz interrompeu a escuridão repentina, iluminando o rosto de Té, que agora estava intensamente concentrado, como se estivesse abrindo uma porta dentro de si. A verdade, ele repetiu, a voz rouca ecoando no silêncio. A tensão no ar era palpável. O status quo estava prestes a ser desafiado. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo alto fez as paredes do quarto tremerem. A porta foi arrombada com força, e um grupo de homens, todos vestindo trajes escuros, invadiu o espaço. Yasmin ficou paralisada. A cena se desdobrava rapidamente, como um filme projetado em velocidade extrema. "O que está acontecendo?" gritou um dos homens, seu olhar fixo em Gilberto. Havia desespero em sua voz, e mesmo assim, um poder que não podia ser ignorado. A presença dele dominava o ambiente. "Este lugar não é seguro!" outro homem exclamou, avançando para mais perto da cama. "Tem segredos aqui que podem destruir tudo." Yasmin sentiu uma consciência crescente de que estava prestes a testemunhar algo devastador. Com cada palavra, seus medos mais profundos se tornavam mais reais. O olhar de Té se intensificou, seus olhos parecendo captar uma luz que ninguém mais conseguia ver. "Que segredos?" A voz de Gilberto era um sussurro, quase apagada pelo fragor da revelação iminente. Foi então que um dos homens balançou a cabeça, desferindo um golpe que parecia cortar o ar. "A fazenda é um ponto de tráfico. Pessoas desaparecem aqui, não só mulheres, mas crianças. A sua filha não é a única que foi vendida." O silêncio pairou, como uma bomba prestes a explodir. O mundo parecia girar. Yasmin olhou para seu pai, o homem que a vendeu, e sentiu que o chão desaparecia. As máquinas começaram a apitar ainda mais freneticamente. Seu coração pulsava, acordando uma dor que ela desconhecia. Gilberto ficou paralisado, a verdade se aglomerando em torno dele como uma tempestade. "O que há de errado?" ele gaguejou. Em um momento, enquanto todos estavam distraídos, o olhar de Lara se transformou. Um sorriso frio e calculado brotou de seu rosto. "E se eu te dissesse que você não é só uma vítima, que você é mais do que foi contado? Jardim das Lamentações não é apenas uma fazenda. É um centro de serviços para aqueles com poder, para aqueles que podem pagar." As palavras dela foram como um soco, e Yasmin sentiu-se tonta. Não podia acreditar. O que estava acontecendo? Dentro dela, uma revolta crescia. A coragem lutava contra o medo. "O que você quer dizer com isso?" Yasmin exigiu, a voz tremendo, enquanto ela olhava para Lara, tentando desvendar o que a jovem estava ocultando.
O sorriso se alargou e Lara deu um passo à frente. Você tem mais força do que imagina, Yasmin. Você é a chave, a do pai, a do verdadeiro poder que cada um aqui quer controlar. Ouvindo isso, a fúria da verdade irrompeu nas veias de Yasmin, e o que ela pensou saber começou a se desmoronar ao seu redor. Agora, todos os olhares estavam sobre ela e uma epifania se instalou. Quem ela realmente era e qual era seu papel nesse relacionamento obscuro? Uma vida foi apagada pelo silêncio, mas com isso, um novo caminho se abria. A sensação de que tudo poderia mudar repentinamente trouxe um novo tipo de esperança. O que ela faria agora? O que realmente significava ser a chave? E enquanto o barulho do coração de Everyone enchia o espaço, aquela pergunta ressoou com uma intensidade sobrenatural. O jogo estava começando, e a verdadeira batalha pelas almas começaria a se desenrolar. O chão sob os pés de Yasmin parecia sumir. O olhar de Té, antes fixo, agora se desviava lentamente. O grupo de homens começou a avançar, os rostos mostrando uma determinação letal. Gilberto, com um movimento desesperado, girou-se para encará-los, enquanto o quarto se tornava o palco para um grande conflito. — O que está acontecendo? Yasmin gritou, seu coração aos pulos. O frio correndo pela espinha fazia sua voz tremer. As máquinas apitavam freneticamente, como se soubessem que o caos estava prestes a explodir. Té abriu os olhos abruptamente, seu olhar profundo reverberando uma energia que Yasmin nunca tinha visto. — Gilberto, ele falou, a voz rouca carregando um peso. Você tem que ouvir. Os homens avançaram. Um deles, especialmente alto, apontou para Gilberto com uma determinação que cortava o ar. Não temos tempo para conversas vazias. O que você fez a ela? A voz dele ecoou pela sala como um trovão. Yasmin ficou paralisada, os olhos saltando entre os homens e sua família. O cheiro de medo e tensão envolvia tudo. Morgana, que estava quieta até agora, soltou uma risada fria. Olha só, a pequena está em uma peça de teatro de muito mau gosto. O que ele sabe sobre o que você realmente é, Té? A pergunta ecoou de forma grotesca e a expressão de Té mudava. Ele parecia lutar contra algo dentro de si. A verdade, ele começou. Mas então, como um flash de luz, as máquinas começaram a apitar incessantemente, o som subindo como um grito estridente. De repente, Té se sentou na cama, os olhos brilhando de uma intensidade que a deixava sem ar. Parte dela se sentia aliviada, mas uma outra parte pulsava com um medo inexplicável. Ele fitou Gilberto com um olhar fulminante. Você não deveria estar aqui. A voz de Té soou rouca, quase como um eco distante. Yasmin prendeu a respiração, seus olhos arregalados. O que estava acontecendo? A tensão era insuportável. Gilberto recuou, sua postura se tornando defensiva. Mas o homem alto não ia recuar. Ele não é só um homem em coma. Ele é seu destino. A voz do homem escurecia as paredes como uma tempestade. E nesse instante, o ar ficou pesado. Yasmin piscou, tentando entender, mas tudo parecia girar. O grupo se movia, cada um de seus olhares uma lâmina que cortava a tensão. Gilberto estava ali, mas algo na sua expressão estava mudando. O homem alto se virou e a porta se fechou atrás deles como um golpe. — O que você escondeu de nós, pai? Yasmin perguntou, a voz fraquejando e cheia de dor. — O que é tudo isso? Gilberto parecia ensaiar uma resposta, mas antes que pudesse responder, o homem mais baixo, com um olhar sombrio, disse: As pessoas que sumiram não desapareceram porque queriam. Elas foram levadas por você, Gilberto. E se Té não tivesse acordado, você teria continuado dando as costas para isso. A revelação foi como um balde de água fria.
O coração de Yasmin disparou e seu estômago se contraiu. Ela olhou para Té, implorando em silêncio por respostas. O que mais ele sabia? O que você quer dizer? A voz de Gilberto tremeu, enquanto todos os olhos se voltaram para ele. O jogo tinha mudado e rapidamente se tornara mortal. Mas antes que pudessem digerir as palavras, a luz começou a falhar de novo. Um pisca-pisca intenso tomou conta do ambiente, e um ruído alto ecoou do corredor. Era a sirene da polícia. Yasmin sentiu um golpe de adrenalina. Não era apenas a fazenda em caos. Era um chamado para a verdade. E como se tudo fosse planejado, Té se inclinou para Yasmin, os olhos brilhando e a voz firme. Não podemos perder tempo. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Ela não só estava envolvida. Ela era a razão de tudo isso começando, Yasmin. O quê? As palavras cortaram fundo como um açoite. Sua mãe? Tudo o que pensou saber desmoronou. Os laços que a seguravam ao passado se romperam. O que mais ela não sabia? O que sua própria história escondia? E com isso, a porta se arrombou ao fundo. 3 policiais irromperam pelo espaço, prontos para confrontar a situação, prontos para desmascarar toda a verdade escondida. Mas no instante em que entraram, um dos homens de Gilberto avançou, fazendo os outros pararem, e um grito cortou o ar. Ninguém pode saber. A afirmação foi o estalo, e Yasmin percebeu que tudo estava prestes a ruir em um novo colapso. Neste momento, o passado e o presente colidiram como uma tempestade enfurecida, e ela se perguntou. Até onde? A tensão no ar era quase palpável. Gilberto, com um movimento desesperado, girou-se para encará-los, enquanto o quarto se tornava o palco de um conflito iminente. O que está acontecendo? Yasmin gritou, o coração disparando. As máquinas apitavam freneticamente, sinalizando um caos prestes a explodir. De repente, um dos homens mais altos avançou, apontando para Gilberto. Você tem muito a explicar, Gilberto, ele falou, a voz ecoando como um trovão. E você também, Lara. Entrou na dança como se surgisse de um lugar obscuro. Yasmin prendeu a respiração. O que Lara tinha a ver com tudo isso? O olhar de Té se intensificou, e Ana pôde sentir uma onda de energia pulsar pela sala. Era como se eles presenciassem um jogo muito maior a se desenrolar na frente deles. O que você quer dizer com isso? Gilberto gaguejou, tentando se reafirmar em uma posição de poder. Não temos muito tempo, o homem disse, mais sério agora. Ele despertou. E o que está escondido aqui pode acabar com você. E com ela também. Um frio cortante percorreu Yasmin. Ela olhou para Té. Seu olhar um misto de medo e determinação. Neste momento, ela percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. O que você está escondendo, pai? Yasmin perguntou, a voz falhando, como se a pura dor pudesse derrubá-la. E como se o mundo estivesse prestes a desabar, Lara sorriu. Mas não era um sorriso qualquer. Era sinistro, carregado de um conhecimento que nenhum deles tinha. Um sorriso de quem tinha uma arma escondida sob a manga. Você realmente acha que sabe quem eu sou? Ela disse, seu tom cortante como um fio de navalha. Como se a vida dentro daquela fazenda não tivesse muito mais a oferecer do que você já sabe. O marido, aquele que ela confiou, agora estava cercado. Yasmin sentiu um nó na garganta. Tudo o que construíram em sua mente, cada fragmento de amor e confiança, agora pareciam absurdamente frágeis. O que você está falando? Gilberto exigiu, mas a sensação de dúvida crescia na atmosfera. E, de repente, o que parecia ser apenas um empurra-empurra verbal se transformou em algo mais denso. Com um movimento súbito, um dos homens puxou uma pasta de documentos e a jogou no chão. Nós temos provas, Gilberto. Sua voz retumbou. Provas que mostram seus negócios escusos, suas negociações obscuras, com aqueles que desaparecem de suas terras. Yasmin olhou para a pasta, seu coração acelerando. O que mais ela não sabia?
Mas antes que alguém pudesse reagir, as luzes começaram a piscar. Um barulho ensurdecedor anunciou a chegada de sirenes de polícia lá fora. Um som que provocou eco por todo o quarto e fez o mundo ao redor perder o foco. De repente, Té caiu da cama, como se estivesse sendo puxado para a escuridão. E naquele instante, as máquinas gritaram desesperadamente. Os homens sentiram a pressão aumentar, e a expressão de Gilberto travou, congelando no lugar. Que você fez, Té? Yasmin gritou, correndo na direção dele. Mas uma onda de confusão e escuridão tomou conta de tudo. Com um último olhar direto para o rosto de Yasmin, Té sussurrou, quase como um espelho quebrado refletindo a verdade. Yasmin, eu sou o que uniu tudo isso. A fazenda, a venda, o tráfico. Eu sou o elo. O mundo pareceu desmoronar. Yasmin não conseguia entender o que ele estava dizendo. Palavra por palavra, cada silêncio pareceu gritar em seus ouvidos. A verdade que estava prestes a se revelar só poderia ser devastadora. E quando a porta se arrebentou e os policiais entraram, prontos para enfrentar a situação, enquanto o caos se instaurava, ela sentiu que toda a estrutura da vida que conhecia estava prestes a se desmoronar completamente. O que mais estava escondido e quem realmente era Té? As perguntas ecoaram em sua mente, enquanto a sala se tornava um campo de batalha entre verdades enterradas e mentiras reveladas. Yasmin estava no centro de tudo, e a única certeza era a dúvida que crescia a cada batida do coração. Quem realmente controlava o destino deles? O chão sob os pés de Yasmin parecia sumir. O olhar de Té, antes fixo, agora se desviava lentamente. O grupo de homens começou a avançar, e ela sentiu um frio intenso na espinha. A tensão no ar era quase palpável. Gilberto, com um movimento desesperado, girou-se para encará-los, enquanto o quarto se tornava o palco de um conflito iminente. O que está acontecendo? Yasmin gritou, o coração disparando. As máquinas apitavam freneticamente, sinalizando um caos prestes a explodir. De repente, um dos homens mais altos avançou, apontando para Gilberto. Você tem muito a explicar, Gilberto. Ele falou, a voz ecoando como um trovão. E você também, Lara. Entrou na dança, como se surgisse de um lugar obscuro. Yasmin prendeu a respiração. O que Lara tinha a ver com tudo isso? O olhar de Té se intensificou, e ela pôde sentir uma onda de energia pulsar pela sala. Era como se eles presenciassem um jogo muito maior a se desenrolar na frente deles. O que você quer dizer com isso? Gilberto gaguejou, tentando se reafirmar em uma posição de poder. Não temos muito tempo, o homem disse, mais sério agora. Ele despertou. E o que está escondido aqui pode acabar com você. E com ela também. Um frio cortante percorreu Yasmin. Ela olhou para Té, seu olhar um misto de medo e determinação. Neste momento, ela percebeu que a verdade estava prestes a ser revelada. O que você está escondendo, pai? Yasmin perguntou, a voz falhando como se a pura dor pudesse derrubá-la. E como se o mundo estivesse prestes a desabar, Lara sorriu. Mas não era um sorriso qualquer. Era sinistro, carregado de um conhecimento que nenhum deles tinha. Um sorriso de quem tinha uma arma escondida sob a manga. Você realmente acha que sabe quem eu sou? Ela disse, seu tom cortante como um fio de navalha. Como se a vida dentro daquela fazenda não tivesse muito mais a oferecer do que você já sabe. O marido, aquele que ela confiou, agora estava cercado. Yasmin sentiu um nó na garganta. Tudo que construíram em sua mente, cada fragmento de amor e confiança, agora pareciam absurdamente frágeis. O que você está falando? Gilberto exigiu, mas a sensação de dúvida crescia na atmosfera. E de repente, o que parecia ser apenas um empurra-empurra verbal se transformou em algo mais denso,
Com um movimento súbito, um dos homens puxou uma pasta de documentos e a jogou no chão. Nós temos provas, Gilberto. Sua voz retumbou. Provas que mostram seus negócios escusos, suas negociações obscuras com aqueles que desaparecem de suas terras. Yasmin olhou para a pasta, seu coração acelerando. O que mais ela não sabia? Mas antes que alguém pudesse reagir, as luzes começaram a piscar. Um barulho ensurdecedor anunciou a chegada de sirenes de polícia lá fora. Um som que provocou eco por todo o quarto e fez o mundo ao redor perder o foco. De repente, Té caiu da cama, como se estivesse sendo puxado para a escuridão. E naquele instante, as máquinas gritaram desesperadamente. Os homens sentiram a pressão aumentar, e a expressão de Gilberto travou, congelando no lugar. "O que você fez, Té?" Yasmin gritou, correndo na direção dele. Mas uma onda de confusão e escuridão tomou conta de tudo. Com um último olhar direto para o rosto de Yasmin, Té sussurrou, quase como um espelho quebrado refletindo a verdade. "Yasmin, eu sou o que uniu tudo isso. A fazenda, a venda, o tráfico, eu sou o elo." O mundo pareceu desmoronar. Yasmin não conseguia entender. O que ele estava dizendo? Palavra por palavra, cada silêncio parecia gritar em seus ouvidos. A verdade que estava prestes a se revelar só poderia ser devastadora. E quando a porta se arrebentou e os policiais entraram, prontos para enfrentar a situação enquanto o caos se instaurava, ela sentiu que toda a estrutura da vida que conhecia estava prestes a se desmoronar completamente. Mas foi nesse momento, em meio ao turbilhão, que uma segunda figura surgiu na porta. Era um homem alto, com uma expressão de quem trazia o peso do mundo nos ombros. Ele era uma sombra familiar, mas tão inesperada. O coração de Yasmin parou. Ele estava ali, diante dela, exatamente como lembrava, só que muito mais velho. "Mãe!" A palavra saiu como um sussurro, um estrondo ensurdecedor em sua mente. Seus olhos se encheram de lágrimas e confusão. Ela não entendia. Gilberto olhou para a mulher com terror. "O que você está fazendo aqui?" A voz dele soou quebrada, cheia de desespero. Ela deu um passo à frente, os olhos como lâminas cortantes. "Eu voltei para acabar com essa farsa." Yasmin compreendeu que naquele instante, tudo o que pensava saber estava prestes a ser reescrito. O que mais estava escondido? O que significava sua mãe retornar assim? E o que aconteceria agora, com todos eles no centro dessa tempestade de verdades explosivas? A sala queimava com uma nova tensão. E enquanto olhava para a expressão de sua mãe, uma única pergunta ficou ecoando. Quem realmente estava no controle dos destinos que se entrelaçavam ali? O jogo acabou de se intensificar, e o futuro era mais incerto do que nunca. O calor da tensão preenchia o ar, e os olhos de Yasmin se encheram de lágrimas. Ela não conseguia acreditar que sua mãe, a mulher que acreditou estar perdida, estava ali diante dela, ainda mais real e feroz do que as memórias que guardava. A atmosfera estava elétrica, e quando Lara esboçou um sorriso, Yasmin se sentiu gelar. Algo estava muito errado. "Você voltou?" Yasmin sussurrou, pela cama de Té, que a olhava com um desespero contido. Gilberto, visivelmente perturbado, se virou para a mulher. "O que você quer dizer com isso?" "Você não é bem-vinda aqui." "Não estou aqui para agradar você." A mãe de Yasmin respondeu, com voz firme. "Estou aqui para acabar com isso. Não vou deixar que você continue a destruir vidas." A tensão cresceu, e a sala estava em silêncio, exceto pelos bips perturbadores das máquinas. A verdade dentro de Yasmin fervia, assim como a dor. O que sua mãe sabia? O que mais estava escondido? Era muita coisa para processar. E então o inesperado aconteceu. De repente,
Um grande estrondo ecoou do lado de fora da fazenda. A porta que dá acesso ao corredor foi arrombada com força, e várias pessoas em uniforme irromperam na sala. Polícias, todos com expressões sérias e um ar de autoridade que cortou a tensão como uma faca. O que está acontecendo aqui? Uma policial, alta e robusta, perguntou. Seus olhos se fixaram em Gilberto, carregados de condenação. Estamos apenas... Ele começou a protestar, mas a policial o interrompeu. Não temos tempo para seus jogos. Estamos aqui para prender você. Temos provas do seu envolvimento nos desaparecimentos. Yasmin sentiu seu estômago revirar. Qualquer controle que Gilberto tinha estava escorregando de suas mãos, e a sala parecia estar cheia de correntes invisíveis de desespero. Você não pode fazer isso, Lara gritou, um medo genuíno em seu olhar. A fraqueza dela era sobressalente, e todos na sala podiam ver. Mas o que poderia ser um pesadelo rapidamente se transformou em algo mais sombrio. A mãe de Yasmin avançou, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga. Não é só ele, ela disse com uma calma triste. Então, o inesperado. Uma das policiais olhou fixamente para a mãe de Yasmin e fez uma pergunta que cortou o ar como um raio. Onde você esteve nos últimos anos? O rosto da mãe de Yasmin se dissolveu em uma expressão de horror. Eu não sei do que você está falando. Não tenho nada a ver com isso. E num movimento súbito, um dos homens mais próximos a ela se virou e a encarou. Você não pode estar dizendo isso. Sabíamos que você estava viva. Havia rumores sobre você nas ruas. As peças começaram a se encaixar na mente de Yasmin como um quebra-cabeça despedaçado. Cada revelação que brotava fazia sua cabeça girar. O que significava tudo isso? O que estava acontecendo? A segurança da sala se tornava um campo de batalha, e Yasmin percebeu que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. Você precisa saber a verdade, o homem disse, sua voz ressoando no ar como um chamado. Você nunca soube realmente quem era sua mãe ou o que ela fez. Ela não é inocente. Um grito sufocado escapou dos lábios de Yasmin, enquanto a revelação a atingia. O que mais sua mãe estava escondendo? E mais importante, como isso afetava o futuro deles todos? As sirenes externas ainda soavam, mas dentro da sala, uma nova tempestade estava se formando. Uma série de segredos prontos para explodir. Yasmin estava prestes a descobrir que nem tudo o que pensava saber era a verdade, e a linha entre bom e mal nunca esteve tão embaçada. Quem realmente era sua mãe? E que papel ela havia desempenhado em tudo isso? A dúvida a consumia, enquanto as sombras no quarto pareciam dançar ao ritmo de um caos iminente. O que viriam a ser seus próximos passos? O qual e como tudo se tornaria em um novo mistério para desvendar. A sala estava em um caos absoluto. A tensão era palpável. Yasmin sentia seu estômago revirar enquanto olhava para cada rosto. O que antes era acolhedor, agora era um campo de batalha. As sirenes do lado de fora soavam como um eco de perigo. Sua mãe ali, desafiando o passado, encarava Gilberto com a determinação de quem sabia o que estava em jogo. Você não pode simplesmente voltar assim, Gilberto gritou, cada palavra carregada de impotência. O desespero exalava dele como fumaça densa, sufocante. Não estou aqui para diálogo. Gilberto, estou aqui para proteger minha filha e acabar com isso de uma vez por todas. A voz de sua mãe ecoou pela sala, feroz e autoritária. A sinceridade no olhar dela era um farol no meio da tempestade. Yasmin lembrava-se das histórias que ouviu sobre sua mãe. A mulher que foi uma sombra em sua vida. Um mistério cuja ausência sempre a atormentou. E agora, naquele momento,
Ela parecia mais forte do que qualquer outra pessoa na sala. Mãe, Yasmin sussurrou, a voz trêmula. Ela queria compreender, descobrir o que realmente estava acontecendo. Mas a atmosfera se tornava cada vez mais densa. O homem alto da polícia avançou, e todos os olhares se voltaram para ele. Temos que agir, declarou com firmeza. As evidências de crimes que aconteceram aqui são concretas. E nós sabemos que Gilberto está por trás disso. A porta da sala se abriu abruptamente, revelando um grupo de agentes, preparados para levar alguém. O clima estava no limite. Entre os gritos e a confusão, Yasmin sentiu um fio de esperança. O olhar de Té se fixou em Yasmin. Não tenha medo, estamos juntos. Ele moveu a mão, como se quisesse segurá-la. Um ato simples, mas poderoso. Em meio ao turbilhão, a verdade começou a se revelar. Lara, que esteve observando em silêncio, agora tinha a expressão de quem não podia mais esconder seus segredos. Vocês não entendem. Tudo isso é por poder, ela gritou. Eu só estava fazendo o que era necessário. Um silêncio gelado percorreu a sala. Yasmin olhou para sua mãe e o entendimento se formou. A vida dela, a vida de Té, estava entrelaçada com cada mentira e cada verdade ocultada. Não podemos deixar que eles ganhem, a mãe de Yasmin exclamou. A verdade é mais forte do que qualquer mentira que tentaram construir. Com isso, a intensidade do momento se elevou. Os homens da polícia começaram a agir. Gilberto começou a recuar, o desespero em seus passos. As revelações estavam desmoronando suas defesas. Finalmente, Yasmin tomou coragem e deu um passo à frente. Pai, é hora de enfrentar as consequências. Você não pode continuar assim. Os olhos de Gilberto se estreitaram, mas não havia mais poder neles. Uma expressão de derrota. O que você quer que eu faça? Ele implorou. Fale a verdade, Yasmin exigiu. E todos na sala sabiam que era o momento decisivo. Com um último olhar, a mãe de Yasmin assentiu. Gilberto suspirou profundamente e, no silêncio, começou a se abrir. Cada palavra parecia despir o passado, revelando o que estava escondido sob camadas de medo e manipulação. Enquanto a verdade se desenrolava, um novo futuro começou a se formar. A sala pulsava com a energia do que poderia ser uma nova esperança, uma nova vida para todos. Ainda não acabe aqui. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e esgotar o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.